E aí, tocou ou não tocou a última trombeta? Toda pregação que traz um sentido contrário ao sentido real das Escrituras é heresia. Você que não é inscrito, você que tem um canal e não é inscrito, se inscreva aqui no meu canal. Assine o sininho das notificações, porque toda live que eu fizer aqui, você vai receber em nome de Jesus aí. Se Cristo não ressuscitou, então é vã a pregação sobre isso. Ora, se o que se prega é que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês afirmam que não há ressurreição de mortos? 13. E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. 14. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e é vã a fé que vocês têm. 15. Além disso, somos tidos como por falsas testemunhas de Deus, porque temos testemunhado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo. Então, se Cristo, Paulo falando para os irmãos naquela época, naquela era, não tem nada a ver isso para os nossos dias. Olha aí, já vamos começar a analisar essa parte aqui. Vamos começar a analisar. Eu vou ler essa parte, esse texto aqui, que ele lê, é o versículo 32, né? Capítulo 15. Eu vou ler aqui, vou colocar até na tela. Se como o homem combatia em Éfeso contra bestas feras, que me aproveita disso? Se os mortos não ressuscitam. Aí Paulo diz assim, gente, ó. Comamos e bebamos, que amanhã morreremos. O que é que o apóstolo Paulo está dizendo aqui nessa palavra, para você que entende da Escritura? Ele está dizendo que a pregação dele era baseada na ressurreição. Porque a pregação do Evangelho é baseada na ressurreição dos mortos. Aí ele diz, se como o homem combatia em Éfeso contra bestas feras, contra bestas, que me aproveita isso? Se os mortos não ressuscitam. Ou seja, ele está dizendo, se eu preguei e arrisquei a minha vida contra as bestas em Éfeso, que foi uma cidade que ele quase morre, né? Pessoas se levantaram contra ele, essas bestas que Paulo fala aqui são homens, né? São homens, não são animais, não. São homens. Aqui é uma figura de linguagem. Ele fala contra as bestas, ele está falando de homens furiosos que se levantaram contra ele na cidade de Éfeso. A gente vê até isso numa passagem de Atos, aonde ele quase morre lá. Então Paulo diz assim, se como o homem combatia em Éfeso contra bestas, que me aproveita isso se os mortos não ressuscitam? Ou seja, ele está dizendo o quê? Se não vai haver ressurreição de mortos, então por que eu arrisquei a minha vida contra bestas, feras, ou seja, contra homens violentos em Éfeso? Aí ele diz, se os homens não ressuscitam, se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos que amanhã morreremos. Ou seja, não vale a pena pregar o evangelho se não cremos que os mortos não ressuscitam. É isso que Paulo está falando. Ou seja, o que é que Paulo está falando? Ele está dizendo que a pregação do evangelho está baseado na ressurreição dos mortos, na crença da ressurreição dos mortos, para o dia da vinda de Cristo, que é o que a Escritura Sagrada afirma. Mas ele diz que essa passagem aqui, ela está fundamentada em uma ressurreição que já aconteceu nos dias de Paulo. Você vai ver ele falando aí, ó. Que ela não tem uma esperança da ressurreição. Nos nossos dias não acontece mais isso. Eu vou te mostrar depois. Ou seja, ele está querendo dizer que nós não devemos ter esperança de uma ressurreição futura. É isso que ele está pregando. Você está entendendo a heresia destruidora que ele está trazendo aqui? Ele está dizendo, nos nossos dias isso não acontece. Por que não acontece? Porque ele acredita que essa ressurreição já aconteceu, que esse capítulo 15 aqui de Paulo, que Paulo fala, já aconteceu. Olha só, isso aqui é uma heresia terrível. Isso aqui faz pessoas abandonarem a fé. Porque se, por exemplo, se nós hoje que vamos para a igreja, que cremos no evangelho, cremos na palavra de Deus, esperamos a volta de Jesus e uma ressurreição dos nossos corpos,
Então, qual é a esperança? É como Paulo está dizendo, se não vai haver ressurreição dos mortos para o futuro, então, qual é a esperança de nós que estamos aqui agora cultuarmos? Ou seja, qual é a esperança dele mesmo estar pregando aí? Se não há ressurreição de mortos, ele está pregando para quem? Para quê? Para que aconteça o quê? Se não há uma salvação, se não há uma ressurreição de mortos. É complicado, né? Vamos continuar assistindo. Então nós iremos ressuscitar como Jesus. Não, claro que não. Porque se nós ressuscitarmos como Jesus, será a reencarnação. E reencarnação na Bíblia não existe. Misericórdia, meu Deus. Ele está querendo dizer que a ressurreição de Jesus não foi uma ressurreição, e sim uma reencarnação. E por que é que ele fala isso, gente? Porque a linha preterista, eu tenho estudado sobre ela, eles acreditam que a ressurreição é o desencarne do espírito do corpo. Inclusive ele vai falar isso no vídeo. É quando o espírito sai do corpo e vai para Deus. Para eles isso é ressurreição. Isso não tem nada a ver com ressurreição. Isso é um desencarne natural que acontece com todo aquele que morre. O espírito volta para Deus e a alma é destinada ao lugar que ela decidiu ir. Ou o céu ou o inferno. Mas ele está dizendo que a ressurreição é a saída do espírito para o céu. Isso não é ressurreição. Pelo contrário, a ressurreição na Bíblia, vou mostrar aqui para você, é a volta do espírito e da alma para o mesmo corpo do qual ele saiu. Ressurreição é isso. Jesus nunca ensinou sobre reencarnação. Mas o que seria, segundo a doutrina espírita, a reencarnação? Seria a saída da alma e do espírito de uma pessoa para a entrada dessa alma e desse espírito em outro corpo. Ou seja, a reencarnação prega que se o meu espírito sair do meu corpo, ele tem autoridade para entrar em outro corpo. É o que a doutrina espírita prega. Né? Que ele fica perambulando e depois lá na frente ele vai reencarnar em outro corpo. E o que aconteceu com Jesus não foi isso. O que aconteceu com o Senhor Jesus foi que ele voltou para o mesmo corpo do qual ele saiu. Inclusive já vou mostrar no texto. Mas ele diz que se nós ressuscitarmos como Jesus, participaremos da reencarnação e não da ressurreição. Isso é uma doutrina herética. Isso é heresia pura. Não confundamos reencarnação com ressurreição. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Ele falou que a volta do espírito para o mesmo corpo é reencarnação e não ressurreição. Mas olha o que aconteceu aqui, ó. Aqui, deixa eu ver, Lucas, capítulo 24, dos versículos 36 ao 49. Olha o que é que está escrito. E falando eles destas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles. Isso aqui é depois da ressurreição de Jesus, tá, gente? Esse texto aqui fala depois que Jesus ressuscitou. Ó, apareceu no meio deles. E disse-lhes, paz seja convosco. Jesus falou para os discípulos. E eles, espantados e atemorizados, pensavam que viam um espírito. Ou seja, o que é que os discípulos de Jesus pensavam? Que tinha visto um espírito. Pensou que Jesus era um espírito. E ele lhes disse, por que estáis perturbados? E por que sobem tais pensamentos aos vossos corações? Que são palavras do Senhor. Jesus continua afirmando assim, ó, vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Olha só, gente. Jesus dizendo, isso aqui é depois da ressurreição, tá, gente? Depois que ele foi crucificado e ressuscitou. Ó. Vede as minhas mãos e os meus pés, ou seja, os buracos que haviam, que sou eu mesmo. Olha o que Jesus manda os discípulos fazer, ó, apalpai-me e vede. Pois um espírito não tem carne e nem ossos, como vedes que eu tenho. Ressurreição não é a saída do espírito do corpo para Deus,
e sim a volta do espírito para o corpo do qual ele saiu. Isso é ressurreição, isso não é reencarnação. Acontece mais isso, eu vou te mostrar depois. Então nós iremos ressuscitar como Jesus. Não, claro que não. Porque se nós ressuscitarmos como Jesus, será a reencarnação. E reencarnação na Bíblia não existe. Quer dizer então que aqui Jesus reencarnou, foi? Olha só. Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Porque Jesus está mandando os discípulos pegarem nele, porque era ele mesmo de carne e osso ali, ó. Jesus tinha carne e osso depois que ressuscitou. Isso é reencarnação? Não, isso é ressurreição. Foi o que aconteceu com Lázaro, foi o que aconteceu com o Senhor Jesus e com tantos outros que tiveram o privilégio de serem ressuscitados. Compartilha aí, gente, curta aí e se inscreva no canal, viu? Se inscreva no canal porque os vídeos eu vou estar postando aí. A pessoa fala assim, o arrebatamento vai ser, as vidas, vai vir Jesus e vai levantar as pessoas. O arrebatamento. Aí a pessoa dessa foi incinerada, foi queimada, foi cremada, que fala. Aí sobra o quê? Só aquele pozinho. E aí? Aqui fica provado que carne e sangue não entra no reino espiritual. Então o arrebatamento, se houvesse, como houve lá no ano 70, foi... Olha o que ele está falando. Ele está dizendo que se uma pessoa morrer cremada, fica só o pozinho. Agora eu pergunto aos irmãos que estão assistindo aqui. De fato, fica só o pozinho. Agora eu pergunto aos irmãos. Como foi que Deus criou os animais quando ele criou o mundo? Os irmãos devem saber, né? Ele deu a ordem à terra e ele disse, terra, que haja animais, crie animais. E os animais foram feitos. Foram feitos do pó da terra sem Deus colocar suas mãos, pelo poder da palavra. Não será a mesma coisa que vai acontecer quando Jesus voltar? Quando a 7ª trombeta tocar e os corpos serem ressuscitados de forma incorruptível? E Paulo deixa bem claro, corpos. É um outro detalhe que ele deixa passar em branco, né? Porque ele está dizendo aí que a ressurreição é espiritual. A ressurreição é a saída do espírito do corpo de uma pessoa para Deus. Ele está dizendo que isso é ressurreição. E não. Ressurreição é a volta do espírito do mesmo corpo pelo qual ele saiu. Foi o que aconteceu com o Senhor Jesus. E o próprio Paulo disse que teremos corpos glorificados. Depois que ressuscitarmos, receberemos corpos glorificados. Um revestimento de poder no corpo ao qual a gente ressuscitar. O mesmo corpo do qual a gente morrer, quando chegar o nosso dia, a gente vai voltar para este mesmo corpo. É isso que a Bíblia fala. Agora olha o que aqui Paulo diz aqui, ó, em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23. Olha só. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, olha só, gente. Essa palavra aqui serve também para aqueles que não acreditam na separação do espírito, da alma e do corpo. Porque tem religião aí que prega que a alma é colada no corpo, que não existe alma distinta do corpo, que o corpo é a mesma alma. Olha só. Olha o que Paulo diz. E todo o vosso espírito e alma, olha a distinção que ele faz, e corpo, sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui ele está falando da ressurreição. Ele está dizendo que na ressurreição Deus vai precisar da alma, do espírito aqui, ó, do espírito, da alma e do corpo. Tá aí grifado. Tá vendo aí? Ó, espírito, alma e corpo, para irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque ele está falando aqui da ressurreição do último dia. Só que Jesus ressuscitou, voltou na forma corpórea, forma da carne,
e ficou 40 dias para ensinar. Porque imagine Jesus... Ou seja, ele está dizendo que Jesus só ressuscitou no corpo para ensinar. Não foi para levar o corpo dele para o céu. Espírito, ali, conversando com os discípulos, olha, vocês não estão vendo? Aí estava lá, os 12 ali, separadinho, aí Jesus em Espírito, vou falar com Tiago. Aí ele ia lá, aí ficava todo mundo na sala. Ué, onde que está Jesus? Jesus está onde? Por isso que aconteceu com Jesus, somente com ele. Ele está dizendo que Jesus ressuscitou no corpo só para ensinar os 40 dias. E não para nos ensinar que a ressurreição é no corpo. Ou seja, ele distorce totalmente o sentido da palavra. Quando ele foi assunto ao céu, foi o Espírito, a carne se desintegrou, a carne se desfez. Aonde é que está escrito que a carne se desfez? É porque carne e sangue não herdarão o reino de Deus. Vocês entendem qual é a base dele? Deles. Como se Jesus não tivesse poder de levar a carne para o céu. Meu Deus. Olha só o que ele vai dizer. A respeito de Coríntios 15, 1 Coríntios 15, com certeza semana que vem, mês que vem, o ano que vem, Deus sabe o tempo, o entendimento vai ser outro. Mas o entendimento de hoje, da leitura feita hoje, é esse daí. Aí eu pergunto, que credibilidade você vai ter diante das pessoas que te escutam em relação à verdade? Porque nem você mesmo acredita na verdade que você diz que prega. Porque você diz que hoje você prega uma coisa e amanhã pode ser outra. É complicado. Gente, nós vamos ficando por aqui. Fiquem todos na paz do Senhor e até a próxima oportunidade, se o nosso Deus nos permitir.